Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Nesse dia 1º de maio, dia do trabalhador, o Internacional foi aos trabalhos. Durante esta quinta-feira, o Colorado fez seu penúltimo treino, sua penúltima preparação, visando o confronto diante do Corinthians nesse próximo fim de semana pelo Brasileirão. Jogo esse que vai acontecer lá em São Paulo, onde o Internacional deve ter modificações e alterações. Um setor que a gente vai ter que ficar de olho é o ataque, onde o principal assunto e preocupação é a falta de eficiência dos jogadores que compõem o ataque do Internacional. E aí eu estou falando de Ener Valencia, mais especificamente de Ener Valencia. É verdade que o Borré também vem deixando a desejar, assim como o Wesley, assim como o Vitinho, o Carboneiro já não pode contar, mas o Ener Valencia foi aí alvo de protestos, reclamações, indignações, muito por o baixo desempenho que o próprio equatoriano vem tendo com a camisa colorada, assim como todo o ataque do Internacional. Inclusive, na última entrevista coletiva que foi cedida pelo Internacional na questão da comissão técnica do Internacional, mas especificamente no empate colorado diante do Maracanã e na estreia colorada na Copa do Brasil, o treinador do Internacional, Rogério Machado, foi indagado sobre a situação do Ener Valencia pelo colega Jairo Vick, onde o Jairo perguntou por que o Raikkonen, o atacante jovem de 16 anos, cria do Internacional da base colorada, não começou o jogo, sendo que o Ener Valencia está vivendo uma má fase. Ou será que é uma má vontade do equatoriano com a camisa do Internacional? Ficou aquele semblante, né? Apareceu em tudo que é lugar, o Ener Valencia deixando o campo caminhando, e isso se associou a uma possibilidade de má vontade do Ener Valencia com a camisa do Internacional, onde o Rogério Machado blindou o seu vestiário, onde ele está tentando oportunizar o Ener Valencia para que ele volte com esse bom momento, onde ele já teve outro momento com a camisa do Internacional, que seria até meio que injusto o técnico Rogério Machado ter que fazer uma gestão de grupo, que seria injusto até com o próprio Raikkonen, acho que é assim que se fala o nome do atacante do Internacional, e seria também injusto com o próprio Ener Valencia, onde ele tem que fazer uma gestão de grupo. Mas o fato é que o Ener Valencia vem vivendo um mau momento, o jogador não vem marcando gols, o jogador não consegue fazer um domínio de bola ali, o jogador não consegue fazer uma conclusão de jogada, é muito vencido pela marcação adversária, o jogador que é conhecido pela sua explosão, pela sua velocidade, foi isso que ele apresentou na sua chegada lá em 2023, a sua explosão, né? Um bom chute de fora da área, seja com a perna direita, com a perna esquerda, causava preocupações à defesa adversária. O fato é que o Ener Valencia está vivendo um mau momento, e é com ele que vamos contar para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, no confronto diante do Corinthians nesse próximo fim de semana pelo Brasileirão. Já que o Vitinho vai ter aí um problema em um dos dedos da mão esquerda, vai passar por uma cirurgia, vai passar aí por um tratamento. O Carboneiro aí tem a possibilidade de voltar ou não já para o jogo diante do Corinthians. O Wesley também vem numa baixa, mas também tem a possibilidade de ser preservado, porque o Internacional na sequência tem jogos difíceis, tanto pelo Campeonato Brasileiro como pela Libertadores. Logo lá na sequência tem jogo de volta diante do Maracanã, fora de casa. Então, vamos apoiar, é óbvio, vamos apoiar, mas vamos também ficar de olho e cobrar se tiver que ser cobrado, criticar se tiver que ser criticado, mas também vamos apoiar o Internacional, que tem que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E falando em contar com quem tiver que contar, apoiar quem tiver que apoiar, e quem o Internacional pode ter em questão de mudanças ou não. E falando de mudanças, o Internacional vai ter um desmanche, o Inter vai perder jogadores, e aí eu falo especificamente na questão defensiva do Internacional. A gente sabe que tem um assédio no Vitão, no Victor Gabriel, no Bernabei, e caso o Internacional perda esses atletas no meio do ano, quando se abre a janela mais uma vez, o Inter vai contratar. O dirigente do Internacional, o vice-presidente José Olavo Bisol, em entrevista coletiva nessa última quarta-feira, trouxe aí
uma fala na questão do Internacional ter a possibilidade de fazer reposições e que o Capa trabalha com essa situação. E se o Internacional está analisando reposições, muito possivelmente o Inter vai perder atletas. E pode sim ter modificações e, vamos dizer assim, por que não, um desmanche no sistema defensivo. Se o Internacional não perder o Vitão, pode perder o Victor Gabriel, ou o Bernabé, ou vice-versa, ou até mesmo os três de uma vez só. O Vitão tem contrato com o Internacional até final de 2026, o Victor Gabriel até o final dessa temporada, ele está por empréstimo, e o Bernabé até o final de 2028. Então, tem sim a possibilidade do Internacional perder esses jogadores, tem sim essa grande possibilidade. O Vitão já renovou com o Internacional diversas vezes, teve negociações e tal. A Europa está de olho nesse atleta. A gente quase perdeu ele para o Real Betis lá atrás. Foi que a negociação não saiu. O Victor Gabriel está em ascensão com a camisa colorada, é jovem. Então, ainda tem o Bernabé também, que é um jogador jovem, o melhor lateral esquerdo do Brasil. O Vitão, o melhor zagueiro nesse momento no Brasil também. O Victor Gabriel, como eu falei, em ascensão. Vamos ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer. Fato é que no meio do ano a janela de transferência pode ser negativa para o Internacional. Mas a gente está falando em mudança, falando o que pode acontecer no futuro. Andrés Nicolás D'Alessandro, gerente esportivo do Internacional, diretor esportivo do Inter, em um bate-papo com o pessoal lá da Rádio Grenal, mais especificamente com Luiz Carlos Reck e toda a bancada da Rádio Grenal, num bate-papo muito legal, onde foi indagado o D'Alessandro sobre o momento do Internacional, sobre a relação que ele tem com o Roger Machado, com os jovens do Colorado, com um grupo de jogadores, sobre o que ele vê individualmente de cada jogador e também o que ele vê desse grupo do Internacional. Ele foi indagado sobre o futuro. O que ele pode fazer como dirigente ou até mesmo no futuro como presidente do Internacional. Onde o jogador foi meio que pego de surpresa com essa pergunta. Onde ele deixou no ar o que pode acontecer lá na frente. Onde ele colocou até numa frase da sua resposta que o futuro a Deus pertence. E quando se fala ser presidente do Internacional, mexe com um sentimento. E que falar sobre ser presidente do Internacional é falar sobre uma outra coisa. E que isso mexe muito com o sentimento. E que o futuro a Deus pertence. Colocando aí sim na sua resposta algo que pode ser sim no futuro, deixando no ar também algo que pode acontecer de forma positiva ou não na vida do D'Alessandro, também na vida do Internacional. Tu gostaria de D'Alessandro como presidente do Internacional para o futuro? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!